Fala, meu querido, minha querida, beleza? Professor Marcelo Sobral na área, para a gente estudar Direito Processual Civil. E aí, o que é o mais importante logo nesse início? Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca teve contato com o processo na prática, ou alguns até são formados em Direito, mas não entendem muito bem como é que o processo funciona. Nunca não tem essa dimensão do que é o processo, ou seja, quando o professor, eu me lembro quando na faculdade o professor falava pra gente, porque é o instrumento processual a ser utilizado no caso do recurso, que não sei o quê, eu ficava assim, cara, mas como é que é esse tal desse processo? Como é que materializa? Como é que isso acontece na prática? Então, antes de eu começar a falar de processo aqui, princípios do processo, e onde os princípios do processo são as ideias que vão nortear o processo, primeiro você tem que saber o que é o processo. Ou seja, de onde vem essa atividade que se desenvolve no meio do processo, quem é o poder legislativo, quem é o poder executivo, quem é o poder judiciário, onde que eu tenho esse tal desse processo. Por exemplo, você passa em frente ao Tribunal de Justiça, aqui tem processo. Você passa em frente à Câmara de Vereadores da sua cidade, aqui tem processo. Você passa em frente à Prefeitura, aqui tem processo. A gente vai falar de processo judicial aqui, de processo civil. E aí vamos primeiro situar a matéria, ver onde que a gente vai estudar esse tal de direito processual civil, beleza? Então eu vou vir lá do início mesmo, vou zerar tudo para a gente poder chegar depois a falar um conceito aqui sobre o que efetivamente é o processo civil. Porque na prova, lembrando claro aqui, gente, nosso objetivo não é que você saia aqui com doutorado em processo civil. Nosso objetivo é que você compreenda o processo civil para você conseguir estudar o código e acertar as questões de prova. Isso que é o mais importante. E posso garantir a muitos de vocês, para quem é advogado e está me assistindo, vai ajudar bastante na vida prática, porque vai ter uma outra dimensão ao final desse curso sobre o que é, de fato, o processo civil. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, gente. Antes de eu falar para vocês o que é processo, primeiro eu tenho que falar para vocês quais são os 3 elementos de uma nação. Pô, mas vai começar no direito constitucional, Sobral? É. Uma nação, Estado-nação, um país. Para formar um país eu preciso de quê? Eu preciso de povo, eu preciso de território e eu preciso de um governo soberano. Povo, território e um governo soberano. Vamos entender? Vamos dizer que eu e você estamos aqui dentro desse estúdio, né? Então eu aqui, mais 5 alunos aqui que estão me assistindo, estamos aqui dentro desse estúdio, ok? Bom, tem povo aqui dentro? Tem. Pluralidade de pessoas. Temos 6 pessoas aqui, Sobral, e mais 5 alunos aqui que estão me assistindo. Temos um território? Temos um território pequeno aqui, esse estúdio. Ué, Sobral, então já temos povo, temos território. Falta um governo. Quem vai governar? Deixa comigo, né? Eu vou governar. Então, temos povo, território e temos o governo. Já sei. Então, nesse estúdio agora, eu e mais 5 alunos vamos criar uma nova nação. A nação dos concurseiros aprovados tomam posse, Senhor, amém. Amém, recebo, Senhor, que assim seja. A gente pode fazer isso? Só tem um problema. Eu não falei que basta ter um governo. Precisa ter um governo soberano. Aí imagina, nós 6 aqui reunidos nessa sala, falamos que agora temos a República dos Concurseiros aqui agora, criamos um novo Estado-nação, a gente vai chegar lá fora. Falei, galera, o negócio é o seguinte, se entrar aqui no estúdio, é Estado estrangeiro, tem que pedir permissão, tem que ter visto. Vamos olhar pra nossa cara e falar assim, mas como assim, rapaz? Você tá louco? Agora tem um novo país aqui. Porque eu aprendi no Alto Sobral, para poder criar um novo país, tem que ter povo, território e governo. Tem povo, somos nós 6, temos um território e temos o governo, que quem manda aqui é o Sobral. Só tem um problema, cara, a gente não te reconhece como país. Governo soberano. O que é o governo soberano? É aquele reconhecido pelas demais nações. Gente, o que acontece na Venezuela, aquela loucura lá. Quem é o presidente? É o Maduro? É o Guaidó? Afinal, a soberania está sendo reconhecida pelos demais países do mundo? Estado da Palestina. Os caras estão aqui na faixa de Gaza, tomam bomba de Israel. Aí, vem pra cá. Aí toma uma bomba de Israel aqui. Aí vem pra cá. Fica aquela loucura lá, né? Tem o povo palestino. Mas qual é efetivamente o território palestino? E todo mundo reconhece o governo palestino? Então essa história de quando fala assim, os países não reconhecem o governo do país tal. Isso já apareceu na televisão, talvez você não tenha tentado, mas estou te explicando, isso é um conceito de direito constitucional. Essa questão do reconhecimento, ela é necessária para quê? Para o chamado governo soberano, que é aquele reconhecido pelos demais países, ok? Bom, mas aqui no Brasil nós temos os 3 elementos. Nós temos povo, o povo brasileiro, temos o território, enorme por sinal, e temos o nosso governo soberano. Ok, tá bom. Aí estamos aqui, ó. 210 milhões de pessoas, basicamente, a gente tem agora aqui no país, né? 210 milhões de pessoas, gente pra caramba, um território gigante e o governo. Ok, tá bom. E quais são as normas básicas de convivência nessa sociedade? Exemplo, vou pegar um tema simples. Pode pena de morte no Brasil? Em regra, não. Só em caso de guerra declarada. Tá onde? Tá numa tal de Constituição.
que é essa Constituição? Constituição é o documento máximo de organização de uma sociedade. Mas é assim no mundo inteiro? Não. Tem país que aceita a pena de morte, em algumas hipóteses. Outras, tem país que não aceita em hipótese alguma a pena de morte, nem caso de guerra declarada. Quem está certo e quem está errado? Não interessa. É a organização de cada sociedade. Cada sociedade, cada nação tem direito a estabelecer, é soberana para estabelecer as suas próprias regras. E essa regra matriz de convivência e sociedade se chama o quê? Constituição. Então, ou seja, essa nação, ela vai ser regida por uma Constituição. Então, o que é a Constituição? É o documento máximo de convivência em sociedade, ok? Constituição é a norma máxima. Então, quando fala assim, a Constituição é aquela que está lá no topo, ok? A nossa Constituição, particularmente, gente, ela tem 250 artigos no seu texto permanente. E ela ainda tem o texto provisório, transitório, enfim. Aqui não é aula de constitucional, é aula de processo civil. Vamos pensar aí, então, em 250 artigos, 250 norminhas lá, juntando, que formam o texto da Constituição. E a Constituição, ela fala diversas coisas. Fala do direito dos cidadãos, fala da organização da administração pública, fala dos princípios fundamentais, fala dos tributos, fala da ordem social, fala de direitos dos mais variados aqui. Ou seja, tem vários temas na Constituição. Mas você acha que a Constituição, com 250 artigos, ela é suficiente para regular todas as questões sociais presentes no Brasil? Não. A gente precisa criar outras regras por meio de um poder que a gente vai estruturar, no qual esse poder vai ter a legitimidade para criar as regras de convivência e sociedade com base no texto da Constituição. Quem é que faz isso? É o Poder Legislativo. Então, quando você fala Congresso Nacional, que é formado por duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, qual é a função desses caras, gente? Criar as regras de convivência e sociedade. Por isso é que eu sempre gosto de dar essa noção para o aluno de que quando ele aperta o botãozinho lá na urna eletrônica, ele tem que ter dimensão de quando ele escolhe deputado e senador, ele está escolhendo alguém que vai reger a vida em sociedade. Então, muito mais de você escolher um famoso, um artista, sei lá quem for, tudo bem, o famoso artista pode até ter boas ideias, mas o que é interessante é você ser motivado a votar por alguém que, na sua visão, tem plena capacidade e boas ideias para criar regras de convivência em sociedade, porque essa é a função básica do Poder Legislativo, ok? Beleza. Uma vez que o Poder Legislativo atue, a gente precisa de alguém para poder administrar essa convivência em sociedade. Porra, são 210 milhões de pessoas, é gente pra caramba. Qual é o poder que vai ter a função de administrar a coisa pública? Poder Executivo. Então, enquanto o Poder Legislativo cria as regras de convivência em sociedade, o Poder Executivo administra. Aí vamos lá, gente. Mas você sabe que existe também o chamado Poder Judiciário. E até agora eu não falei dele. Bom, aí tem o concurso da magistratura, né? Concurso para juiz, super chique, legal, pô. Super socialmente bonito falar que você é juiz e ganhar 30 mil por mês, né? Quem não quer? Todo mundo quer, né? O problema é pagar o preço para poder chegar lá. E aí você tem lá um juiz numa determinada sociedade que faz parte dos poderes legislativo e executivo? Não, ele faz parte do poder judiciário, mas ainda não falei quem ele é. Aí esse juiz na sociedade, gente, é o seguinte, sabe essas regras de convivência em sociedade? Todo mundo respeita. Ninguém faz nada de errado. O Poder Executivo, coisa linda, administra tudo igualzinho, tá na lei, não faz nada de errado. Gente, nessa sociedade que ninguém faz nada de errado, qual conflito surgiria? Nenhum. Logo, nessa sociedade, qual seria a atuação do juiz? Nenhuma. Ele ficaria parado no gabinete dele lá, de braço cruzado, vendo Netflix, ganhando 30 mil reais por mês. Só que nós sabemos que viver em sociedade gera conflito. Diga aí você da sua cadeira agora, gera conflito? Pô, bota conflito nisso, né? Por isso é que existe o Poder Judiciário. Então, olha só que bonito ficou essa divisão. Eu tenho um poder para, com base na Constituição, criar as regras de convivência em sociedade, Poder Legislativo. Eu tenho um outro poder que, com base nas regras criadas, administra a coisa pública, Poder Executivo. E eu tenho um poder que, se alguém descumprir a lei, eu chamo esse poder para poder obrigar essa pessoa ao cumprimento da lei. É o chamado Poder Judiciário. Eu separei as 3 funções estatais agora aqui. Legislar, administrar e julgar. Mas sempre foi assim, Sobral? Não, vamos lembrar da aula de história da escola, aquela que você estava babando lá, que você batava aula para poder ficar lá no recreio comendo merenda? Pois é, na aula de história o professor te ensinou que certas épocas da sociedade humana, mundial, nós tínhamos a chamada concentração de poderes na figura do rei, as chamadas monarquias absolutistas, onde o rei legislava, o rei administrava e o rei julgava.
E eu tenho certeza que você vai completar minha frase agora. Você quer conhecer alguém? Dê o que a essa pessoa? Dinheiro? Não, dê o quê? Poder. E quando você dá poder demais a alguém, o que essa pessoa tende a fazer? Abusar desse poder. Então nós percebemos, como sociedade humana, que é inviável, que não é uma boa ideia você dar muitos poderes na mão de uma pessoa só. Porque essa pessoa tende a abusar. Vídeo que aconteceu nas monarquias absolutistas. Por isso nós criamos essa ideia de tripartição de funções ou tripartição de poderes, como você quiser chamar. Onde eu tenho um poder que cria as regras do jogo, poder legislativo, um outro poder que administra com base na regra do jogo, poder executivo, e um outro poder que vai julgar, que vai aplicar a lei ao caso concreto, caso alguém venha descumprir a lei, que é o chamado poder judiciário. Ponto. E tudo isso está previsto na Constituição. A chamada tripartição de funções. Tripartição de funções estatais. Quais são as três funções estatais? Eu tenho o poder legislativo, eu tenho o poder executivo e eu tenho o poder judiciário. Beleza? Qual é a função principal do poder legislativo? Legislar. Criar as regras de convivência e sociedade. Lá em direito constitucional você vai aprender também fiscalizar. Mas aqui é processo civil, não preciso falar de tudo isso. Executivo tem por função administrar a coisa pública. E o judiciário tem por função exercer a jurisdição. Ih, sobrou uma palavra esquisita. Calma, vou te ajudar. Em primeiro lugar, eu vou separar aqui de novo para te dizer que essas funções que eu coloquei para você aqui são as chamadas funções típicas. Funções típicas são aquelas na qual esse poder nasceu para fazer isso. O poder legislativo nasceu para legislar. O poder executivo nasceu para administrar. E o poder judiciário nasceu para exercer a jurisdição. Vamos lá. Outra caneta. A palavra jurisdição, nós podemos dividir aqui ao meio. Onde dição significa dizer e juris significa direito. Ou seja, dizer o direito. Dizer quem tem direito em determinado caso concreto. Querido, sinal de trânsito, cruzamento, farol na sua cidade, semáforo, como você quiser. Um carro em alta velocidade e outro carro furando o sinal. E aí? Colisão. Quem está certo? O que estava na direita fala que está certo, o que está na esquerda também fala que está certo. Temos um conflito? Temos. Afinal, quem vai resolver esse conflito? O Poder Judiciário. Ele vai dizer quem tem direito em determinado caso concreto. Vou dar outro exemplo. Você tem um carro. O teu carro está parado na rua. E o teu carro tem seguro. Sul América, Porto Seguro, qualquer um que você quiser. E aí um belo dia chove, uma árvore cai por cima do seu carro. E você fala, puxa vida, que chato, mas tudo bem, eu tenho seguro. Eu vou pedir o prêmio para pagar a minha indenização. Você liga para a seguradora fala, não, você não tem direito. E você fala, sim, eu tenho direito. A seguradora fala, não, não tem direito. Eu falo, sim, tem direito, não tem direito, sim, tem direito, não tem direito. Ai, meu Deus! Temos um conflito. Quem é que vai dizer o direito? O judiciário. E essa função do judiciário de dizer quem tem direito, como é que é o nome disso? Exercer a jurisdição. Coisa linda? Foi? Revisa contigo. Para criar um Estado-nação precisa de quantos elementos? 3. Quais são? Povo, território e governo soberano. Basta ter um governo? Não, o governo tem que ser o quê? Soberano. O que é o governo soberano? É aquele reconhecido pelos demais. E qual vai ser o documento primordial que vai reger esse Estado-nação? Vai ser uma Constituição. E eu falei para você que a Constituição, ela pega as funções estatais e plá, divide. Porque historicamente nós aprendemos que se você concentrar todas as funções estatais de uma pessoa só, essa pessoa tende a fazer o quê? Abusar do poder. Então o que nós fizemos? A tripartição de funções, ou tripartição de poderes. Onde eu tenho as funções de legislar, administrar e jurisdição. Legislar é a função do poder legislativo. O que é a função legislativa? Criar as regras de convivência e sociedade. O que é a função executiva? Administrar a coisa pública. E qual é a função do judiciário? Exercer a jurisdição. Dizer o direito, dizer quem tem direito em determinado caso concreto. Havendo conflito, a gente chama o poder judiciário. Junto até aqui? Show? Mas só para deixar claro aqui, que os poderes têm também as chamadas funções atípicas. As chamadas funções atípicas. A é um prefixo de negação.
Ou seja, atípica no sentido que aquela função não é natural daquele poder. Exemplo, o Poder Executivo também exerce função legislativa. Isso aqui é o professor de constitucional que vai ensinar para você, tá? Eu só estou adiantando. Quando, por exemplo, o Poder Executivo exerce função legislativa, quando ele inicia o processo legislativo por meio da chamada medida provisória. Você já ouviu na televisão, o presidente da República dita uma medida provisória. O que é isso? É uma medida do presidente que provisoriamente tem força de lei. Pois é, olha que coisa linda. O Poder Executivo baixando um ato que provisoriamente tem força de lei. Mas ele está fazendo isso de maneira típica ou atípica? Atípica, então é a edição de medida provisória. Para você que não sabe, prazo de 60 mais 60 dias, é o prazo máximo que ela pode ter, beleza? Mas é uma medida legislativa, por isso é uma função atípica do Poder Executivo. Mas vamos lá. O Poder Legislativo também exerce função de julgamento? De jurisdição? Sim ou não? Quem não lembra do julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff? Para mais antigos como eu, quem não lembra do julgamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello? Tais ex-presidentes, quando presidente, foram julgados por quem? Pelo Senado Federal, que tem função de julgamento nesse caso. Mas o julgamento pelo Senado, que é do Legislativo, é uma função típica ou atípica? Atípica. E o Judiciário? O Judiciário também exerce função administrativa. Ora, muitos de vocês estão aqui me assistindo pretendem fazer concurso para tribunais. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, todos tribunais do Poder Judiciário. Mas eu te pergunto, quando um tribunal faz concurso público, essa atividade concurso público, isso é jurisdição ou atividade administrativa? Administrativa. Quando um tribunal precisa comprar, por exemplo, caneta, como é que faz? É só descer lá na papelaria? Só encomendar pela internet? Não. Tem que fazer o quê? A tal da licitação. Licitação e concurso público são atividades o quê? Administrativas, exercidas de maneira atípica pelo Poder Judiciário. O que você acaba percebendo? Que um poder acaba exercendo um pouquinho a função do outro poder. Como é que é o nome disso? É o chamado sistema de freios e contrapesos. Sabe qual é o problema? Eu vou te contar, que eu também dou aula de constitucional. Aí por isso que eu fico já adiantando esses assuntos, porque eu entendo que as matérias se completam. E quando você tem essa visão completa do processo, auxilia na tua compreensão. Você não fica aquela coisa decorada. É isso que eu quero que você tenha, compreensão, para poder memorizar melhor os conceitos. Ou seja, aqui eu tenho formado o chamado sistema de freios e contrapesos. Para quê? Os poderes se equilibram. Um exerce um pouquinho a função do outro para a gente criar uma função harmoniosa entre os três poderes, ok? Beleza. Mas, queridão, trouxe para você um Estado-nação, trouxe para você a tripartição de poderes, tudo isso aqui até agora é constitucional. Função típica, função atípica, sistema de freios e contrapesos, mas Sobral, tá bom. E essa tal dessa aula de processo civil, onde é que ela entra? Vamos lá. Não tem a jurisdição aqui? Então, essa jurisdição, que é a função típica do judiciário, de dizer o direito, ela pode ser basicamente uma jurisdição. Eu tenho várias classificações, eu vou botar as duas mais simples aqui. Uma jurisdição civil e uma jurisdição penal. Ok? Você aí, na sua área do aluno, você tem uma disciplina de direito processual civil e uma disciplina de direito processual penal. Quem é a disciplina de direito processual penal? É aquela que regula a aplicação da lei penal ao caso concreto. O que é a aplicação da lei penal, gente? O crime, ele é uma coisa muito simples. Ele tem duas normas aqui no crime, uma norma primária e uma norma secundária, tá? O que é a norma primária do crime? É aquela que estabelece uma conduta. O que é essa norma secundária do crime? É a que estabelece a pena. Exemplo, matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, conduta, pena 6 a 20 anos. Primeira norma, segunda norma, junta as duas forma a norma penal, entendeu? Então, quem matar alguém, pena 6 a 20 anos. Isso é direito penal, que também deve ter na sua área do aluno, beleza? Então, direito penal estuda os crimes, ok? Tá bom, uma vez que alguém cometa o crime e está dizendo que a pena é de 6 a 20 anos, nós temos que aplicar, julgar essa pessoa para, se for o caso, aplicar a pena, certo? Qual é o ramo do direito que estuda essa aplicação da lei penal ao caso concreto? O direito processual penal. É a jurisdição penal. Dizer o direito em âmbito criminal, beleza? Ok? É disso que a gente vai estudar? Não. Nossa aula aqui vai falar sobre a jurisdição civil.
que é aquilo que basicamente fica fora do direito penal. Aí são todos os conflitos da vida como um todo que não sejam restrição de liberdade, não é, gente? Porque aqui na jurisdição penal, a decisão do juiz pode levar alguém à prisão, não é assim que funciona? Pois é. E aqui, da jurisdição civil, a gente fica com essas questões que estão fora em relação à jurisdição criminal, beleza? Então aqui a gente vai estudar a jurisdição do Poder Judiciário, mas sob o aspecto da jurisdição civil. A jurisdição penal vou deixar para o professor de processo penal falar para você. E lembrando que o processo penal nada mais é do que a aplicação da lei penal ao caso concreto. O que é a lei penal? É aquela que estabelece uma conduta e, por consequência, estabelece uma pena. Matar alguém, 6 a 20 anos. Ah, alguém matou alguém. Agora vamos lá. Vamos aplicar a lei penal ao caso concreto. Para isso, estuda o direito processual penal, beleza? Ok. Continua aqui. Em se tratando, então, de jurisdição civil, o juiz vai dizer quem tem direito em determinado caso concreto, certo? Ele vai exercer a jurisdição. Aí vamos pensar, gente. Eu tenho aqui, já sei, vou dar esse exemplo que a gente comentou. Eu tenho aqui, ó. Então vou botar o carrinho aqui do João, né? Carrinho aqui do João. Deixa eu botar o chãozinho, que se não botar o chãozinho, o carro tá voando, né? Carrinho aqui do João, beleza. Show de bola. A portinha aqui. Beleza? Ok, e aqui eu tenho uma árvore. E essa árvore, ó, ela caiu num dia de chuva. Ó, tava chovendo muito aquele dia. Temporal aqui, ó. Ó, malandro. Desenho temporal aí, tava chovendo. Quebrou o tronco da árvore, a árvore caiu. E aí o João, proprietário do veículo, entrou em contato com a, sei lá, Sul América para pedir o pagamento de uma indenização, do prêmio. Para pedir a sua indenização, para ser indenizado pelo dano causado. Ok? E aí, vamos lá. Vou pegar o celular aqui, ó, vou fazer, ó. Alô, Sul América, tudo bem? Tudo bem, seu João? Então, Sul América, tô te ligando aqui porque choveu aqui e aí uma árvore caiu em cima do meu carro. Então eu queria acionar o seguro, tô achando que acho que deu perda total. E eu quero ver como é que faz pra você pagar a indenização. Ah, seu João, tem só um problema, né? Se for chuva às 19 horas e mais de 30 milímetros, nós não pagamos indenização. Hã? Como é que é? É exatamente, seu João. Na cláusula 5.7.8/C 12E do seu contrato, da sua apólice, está previsto que nesse caso nós não pagamos indenização. Mas peraí, mas eu não sabia dessa história. Mas, seu João, nós não vamos pagar a indenização em ponto final. Desliga da cara do João. Aí o João, muito aborrecido, entendendo que ele tem direito, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o Poder Judiciário para exercer a jurisdição. Vamos lá. Tem algum crime aqui envolvido? Não. Então não é jurisdição penal, é jurisdição civil. Ele quer uma indenização. Mas vamos pensar, gente. Então a gente vai ter uma ação judicial, onde de um lado você vai ter João e do outro lado você vai ter a Sul América. Quem ingressa com a ação judicial, quem impede alguma coisa é o autor. Contra quem se pede, quem é? É o réu. E quem é que vai julgar isso? O juiz. Pronto. Temos uma relação processual formada. Então, o João entra em contato com a Sul América, pediu uma indenização. A Sul América nega o pagamento. Concorda comigo que quando a Sul América nega o pagamento, automaticamente aqui surge um conflito. Certo? Eu tenho um conflito entre João e Sul América. João pode, na marra, pegar uma pistola, dar um pulo lá na Sul América e falar, irmão, paga essa porra aí pra mim agora, porque eu tenho direito, ponto final, e tá na lei, não quero saber. Ele pode fazer isso? Não, isso seria um crime, inclusive, exercício arbitrário das próprias razões. Não pode. Você precisa procurar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário exerça a jurisdição. Quer dizer, quem tem direito em determinado caso concreto. Como é que João vai procurar o Poder Judiciário? João exerce o direito de ação. Ah, vou entrar com uma ação. O que é entrar com uma ação judicial? É o direito de você provocar o judiciário para ele te dar uma resposta. Repito. O que é o direito de ação? É o direito de você procurar o judiciário para ele te dar uma resposta. Como assim te dar uma resposta? Dizer se você tem ou não direito, certo? Então, quando o João exerce direito de ação, eu tenho aqui, ó, João
Opa, peraí, deixa eu apagar que ficou ruim aqui. Eu tenho aqui João, que vai exercer o direito de ação em face do judiciário. Só que vamos lá, quando o João exerce o direito de ação em face do judiciário, ele fala, senhor judiciário, eu quero uma resposta. Eu entendo que eu tenho direito. Juiz, diz aí, eu tenho direito. Pode falar, eu tenho direito. O juiz pode julgar sem ouvir a Sul-América? Não, a gente tem que trazer a Sul-América para o processo. Então, vamos chamar a Sul-América para o processo. Vamos lá. Um eu vou chamar de autor, Sul-Américo. Sul-América. Sul-América. Um eu vou chamar de autor, o outro eu vou chamar de réu. Quem é o autor, gente? O autor é o João. Quem é o réu? A Sul-América. O autor é quem pede. O réu é contra quem se pede. Então, quem é o autor? O autor é quem pede. Quem pede alguma coisa. O João está pedindo uma indenização. Sul-América, que é o réu, é contra quem se pede. Ok? E como é que João provocou o poder judiciário? Porque o João, aqui ó, exerceu o direito de ação. Então, o que é o direito de ação, gente? Quando a pessoa fala, vou entrar com uma ação judicial contra você. Tecnicamente, você não entra com ação judicial contra outra pessoa. Tecnicamente, a ação é o direito de você provocar o judiciário para que ele te dê uma resposta. Só que a outra pessoa tem direito de ser ouvida. Por isso que o judiciário chama a Sul-América para o processo. Beleza? Aí, vamos lá, gente. Pensa comigo. Então, você tem aqui, ó. Esse é o João. Essa é a Sul-América, ok? E aqui no meio, lá em cima, nós temos o juiz, ok? Formamos uma relação triangular. Como é que vai se desenvolver essa ação? Quem fala primeiro, o autor ou o réu? Essa é a minha pergunta. Tá bom, depois que as partes falarem, tem que produzir provas? Quais provas podem ser produzidas? Pode ouvir testemunha? Pode fazer uma perícia? Pode juntar documentos? E uma vez que junte as provas, pode se manifestar sobre as provas? Vai ter uma audiência? De quê? De conciliação? Ou para produzir provas? Olha quantas perguntas eu te fiz aqui. Tá? Afinal, uma vez que você provoca o Poder Judiciário para que ele te dê uma resposta, como é que vai ser essa ordem encadeada de atos para se chegar a uma decisão final? Processo. Direito processual civil. O que é o processo? É uma ordem encadeada de atos para você chegar a uma decisão. O processo é o meio pelo qual o judiciário exerce a jurisdição. Então, olha que bonito vai ficar essa frase que eu vou fazer para você. Por meio do direito de ação, o autor provoca o judiciário para que este exerça a jurisdição, a qual se manifesta por meio do processo. Repito. Por meio do direito de ação, o autor provoca o judiciário para que este exerça a jurisdição, a qual se manifesta por meio do processo. E o que é o processo? Uma ordem encadeada de atos. Só isso. Então, essa ordem encadeada de atos, como é que ela vai se desenvolver? Quem fala primeiro, quem fala depois, qual prova pode produzir, que tipo de prova pode produzir, como é que vai ser a decisão. Ah, e outra, na prática, gente, quando tem uma decisão, pode interpor recurso? Pode interpor recurso, a gente sabe disso. Quais são os recursos que a gente pode interpor? Todo esse caminho que tem início, meio e fim, isso se chama o quê? Processo. Então, o direito de ação é o direito de você provocar o judiciário para exercer a jurisdição. E a jurisdição, ela é exercida por meio do processo. E o que é esse processo? É essa ordem de atos que a gente vai precisar estudar. Aí, por exemplo, nessa hora, se tiver um processualista assistindo minha aula, ai meu Deus, processo é só isso, mimimi. Como disse o tio Evandro Guedes, sem gourmetização do direito, cara. Você tem que entender o direito como algo simples. E o processo de maneira simples é basicamente isso. Então, eu já expliquei para você, inclusive, 3 institutos básicos aqui: jurisdição, ação e processo. Jurisdição é uma função do Poder Judiciário de dizer o direito, de dizer quem tem direito. A ação é o direito de alguém de provocar o Poder Judiciário para que me dê uma resposta. E uma vez que você provoca o Judiciário para ele me dar essa resposta, que é a jurisdição, o Judiciário vai ter uma ordem para poder fazer esses atos. Como é o nome disso? Processo. Por que estudar processo, então, é um negócio longo? Porque esse processo é grande pra caramba. Eu tenho início, meio e fim para poder analisar aqui. Beleza? Ok, mais uma coisinha que eu quero te colocar aqui. Vou fazer o seguinte, vou criar um espaço aqui no quadro. Pode ser aqui nessa meiuca aqui, ó.
Esse poder judiciário, gente, basicamente, eu posso dividir em duas instâncias da justiça aqui no processo civil, tá? Na justiça estadual e na justiça federal. Aí eu vou botar para você aqui, ó. Juiz de direito, primeira instância, ou juiz federal, primeira instância. Sobrar o que é o juiz de direito? O juiz de direito é o juiz estadual. Prova do Tribunal de Justiça do teu estado? Então, é o juiz de direito. O cara que passa no concurso é juiz de direito. O juiz de direito não é aquele que entende direito, é o juiz estadual. E o juiz federal é aquele que passou no concurso para a Justiça Federal. O que é competência da Justiça Federal, gente? Causas que envolvem interesse da União. Governo Federal, Justiça Federal. O resto fica aqui na estadual. Mais uma vez, isso aqui é constitucional. Bem basiquinho por enquanto, tá? Da decisão do juiz de direito, você pode recorrer se você ficar insatisfeito? Pode. Para quem? Você recorre para o Tribunal de Justiça do teu estado. Ok? E da decisão do juiz federal, você pode recorrer? Pode. Você pode recorrer para o TRF do seu estado, Tribunal Regional Federal. Pô, Sobral, então quer dizer que se esse cara aqui decidir eu não gostar, eu tenho um tribunal para decidir de novo? É. Se esse cara decidir eu não gostar, eu tenho um tribunal para decidir de novo? É. Pois é. Aqui são processos diferentes, né? Mas aí vamos lá. Quando você chega aqui, você tem dois caminhos para recorrer agora para Brasília. Para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Que são as chamadas instâncias extraordinárias, né? Que a gente vai ver em outro momento como é que você interpõe recurso para lá. O que eu quero te mostrar? Basicamente, o caminho do processo é esse, gente. Vamos dizer que você comece pela Justiça Estadual. Você recorre daqui para cá, depois você recorre daqui para cá ou para cá, tanto faz. Se você recorrer para cá, depois você pode recorrer para onde? Para cá. Por isso que a gente fala que o STF é a última instância. Porque, ou seja, o processo ele vai acabar terminando de fato aqui no STF, seja subindo direto pelo TJ, seja passando pelo STJ e depois para o STF. Se você tiver na Justiça Federal, gente, aí é basicamente a mesma lógica. Da Justiça Federal você pode recorrer para cá, para o TRF. Depois do TRF você pode recorrer para o STJ ou para o STF. E depois do STJ, se for o caso, você recorre para o STF. Ou seja, o processo termina no Poder Judiciário. No Poder Judiciário, perdão, termina no Supremo Tribunal Federal. Conclusão, gente, tudo isso aqui é chamada fase recursal, certo? Ou seja, você tem todo o encadeamento do processo aqui até chegar à decisão do juiz. Para dar a decisão do juiz, você recorrer para as instâncias superiores. O que é isso, gente? Um encadeamento, uma ordem de atos, algo com início, meio e fim, por meio do qual o Poder Judiciário exerce a jurisdição, beleza? Então vamos lá, deixa eu sair aqui para você pegar o quadro rapidinho, mais uma vez, né? Dá uma olhadinha no como é que ficou e a gente fazer a nossa revisão final. Então vamos lá, gente. Estado-nação, quais são os três elementos? Povo, território e governo soberano. É qualquer governo? Não, é aquele reconhecido pelos demais países. Esse Estado-nação vai ser regido por um documento chamado Constituição, que vai prever a tripartição de funções estatais: legislativo, executivo e poder judiciário. O legislativo cria as regras de convivência e sociedade, o executivo administra e o judiciário exerce a jurisdição. Ou seja, ele diz quem tem direito em determinado caso concreto. Exercício da jurisdição, basicamente, pode ser jurisdição civil ou jurisdição penal. Nossa aula está preocupada com jurisdição penal? Não, jurisdição penal é a aplicação da lei penal ao caso concreto. Aqui é jurisdição civil. O nosso exemplo aqui do Joãozinho, né? Caiu a árvore no carro do Joãozinho, Joãozinho procurou a Sul-América negou o pagamento, temos um conflito. Joãozinho exerce o direito de ação, que é o direito de provocar o poder judiciário, para que ele exerça a jurisdição. O que é dizer jurisdição? É dizer quem tem direito. E como é que o judiciário exerce a jurisdição? Por meio do processo, que é uma ordem sequenciada de atos, que é exatamente o que a gente vai estudar ao longo de todo o curso, beleza? A gente fica por aqui, eu espero você no nosso próximo encontro. Beijo no coração, fiquem com Deus, tchau!